Bom, assunto sério, doenças sexualmente transmissíveis, especialmente nessa época com a doutora Fairbanks. Tudo bem? Olá, tá boa? Que look gostoso! Eu tava achando até que a gente tava meio parecida, tava te vendo. Acho que é por isso, porque eu tô no astral dessa cor. A doutora Flávia Fairbanks é médica, ginecologista. Por que é importante falar sobre doenças sexualmente transmissíveis exatamente nessa época, doutora Flávia? Pois é, primeiro porque as doenças sexualmente transmissíveis estão tendo um aumento de incidência na nossa população, o que vai bem contra o que a gente gostaria de estar ouvindo. Exato. E a fase, essa época do carnaval, as pessoas estão muito mais soltas, muito mais despreocupadas. Irresponsáveis, dá pra falar? A gente poderia até falar irresponsáveis. Não gosta muito do termo, mas é o que acontece. Mas tem que falar a verdade, né, exatamente. Então a possibilidade de uma contaminação acaba aumentando muito. Tá, porque a gente sempre fala que carnaval é gostoso e tal, mas com responsabilidade, com tudo, principalmente com a saúde e integridade física. Sem dúvida, porque os danos depois passam, né? O carnaval acabou e o dano fica para por muito sempre tempo. para a nossa vida, Exato. em alguns casos. Exato. Vamos para algumas sugestões de... Olha, dicas para curtir o carnaval sem risco de contrair. Então, ou seja, o que você deve fazer. Exato. Sempre, sempre, sempre use preservativo em qualquer tipo de relação sexual. Isso é fundamental porque ainda existe uma crença muito grande. Claro que todo mundo sabe que precisa usar a camisinha. Poucas pessoas não têm essa informação. Porém, acham que tem que usar a camisinha exclusivamente na relação com penetração, pênis, vagina, por exemplo, ou relação no sexo anal, e descuidam de outras práticas, como, por exemplo, o sexo oral. Isso não pode acontecer, porque a contaminação também existe e é de difícil diagnóstico quando acontece. Ou seja, complica um pouco mais a situação. Exatamente. O risco que a pessoa se expõe é maior, ela não está nem pensando mais nisso, e depois, quando vai pensar que, nossa, será que eu me contaminei? Pode ter sido muito tarde. Tá. Então, em toda prática sexual, precisa ser usada a camisinha como proteção. Perfeito. Próxima dica preciosa. Se esquecer a camisinha numa relação de risco, procure um posto de saúde até, no máximo, 72 horas para a PEP, que é profilaxia pós-exposição. O que é relação de risco? Vamos destrinchar a informação. Então, vamos tentar entender. Relação de risco é uma relação onde você desconhece a situação sorológica, ou seja, os exames do seu parceiro. Você não tem ideia. É uma relação casual, uma relação que foi desprotegida, não foi usado preservativo, nem do lado masculino, nem do lado feminino. Então, você tem uma chance de ter contraído. Não está escrito na testa de ninguém, tem ou não tem alguma doença sexualmente transmissível. Perfeito. Portanto, você se expôs. Aconteceu a situação? Bom, até alguns anos atrás isso aqui nem existia, era agora arque com as consequências. Para nossa sorte, a ciência avançou bastante e hoje em dia ainda existe uma segunda chance que você não deve perder. Vá ao posto de saúde, todos os postos de saúde têm uma experiência, se não tiver naquele posto ele vai te encaminhar para onde tem e você vai poder se resguardar ou tentar evitar a contaminação com uma situação dessas, que pode ser gravíssima. Ao que a PEP se relaciona? Relaciona a profilaxia contra o HIV, que é o vírus da AIDS, e as hepatites virais. Não é a toda doença sexualmente transmissível, a gente até gostaria que fosse, mas não. Mas pelo menos essas que são as mais perigosas no nosso conhecimento atual, você consegue ainda ter uma chance de evitar a contaminação. Perfeito. Próxima dica preciosa. Não tenha contato direto com vasos sanitários públicos. A gente ouve isso desde sempre dos mais velhos. Por que é proibido contato direto? Na verdade, você pode imaginar a situação de contaminação que existe num ambiente desses. Então, claro que você fala, mas eu vou pegar alguma doença sexualmente transmissível. Não necessariamente uma doença sexualmente transmissível, mas uma doença genital você pode pegar. Um corrimento de difícil tratamento, uma infecção mais séria, que vai te dar muita dor de cabeça. Então, já que estamos em fase de orientação, por favor, não custa nada evitar encostar nesse tipo de ambiente. Tá. Qualquer sanitário público. Banheiro, eu não consigo entrar em banheiro químico. É terrível, né? Não difícil. Consigo. E tem muitas mulheres que também não conseguem usar o banheiro. Mas de qualquer maneira, se não for uma situação que não tem jeito e você vai usar mesmo, então evita o contato físico. Pode usar o banheiro, mas mulher sempre dá um jeitinho. A gente consegue aprender umas acrobacias desde a infância de como fazer para não encostar. Exatamente. Perfeito. Então, obedecer a mãe, né? Exato. Obedecer a mãe nesse caso. Próxima dica preciosa. Se for para a praia, não compartilhe roupas íntimas. Outra dica de mãe, não é verdade? Minha filha,
pelo amor de Deus, não divida as suas calcinhas e seu biquíni com as suas amigas. Mas não é só na praia, Em qualquer situação. Biquíni também não? Não, de jeito nenhum. Tudo que tiver em contato com a sua região genital é com a sua e com a mais de ninguém. É pessoal. Então, é completamente pessoal. A gente vai compartilhar absorvente? Não. Então, também não vai compartilhar roupa íntima. Tá. Então, não tem a menor... mas eu passo, eu fervo. Não adianta. Não é tudo que a gente consegue resolver numa boa lavagem. Então, por favor, gente, roupas íntimas, o próprio nome está dizendo, é íntimo, é seu, é pessoal. Tá. Eu não vou contrair DST, mas eu posso contrair alguma outra... Outras situações, na verdade, assim, existem situações que vão ser de difícil controle depois. Então, não é uma DST, não vai te matar por uma doença sexualmente transmissível, mas vai te dar uma boa dor de cabeça ginecológica. Ótimo. Outra dica preciosa, evite relações sexuais logo após a depilação íntima. O que acontece? No momento de uma depilação, a gente sabe que o trauma que acontece na pele, ele não é pequeno. A gente acha que é pequeno, ficou só vermelhinho. Seja o método que for. Seja o método que for, mas não é. Se você for olhar o microscópio, aquela pele está ferida. Ela tem vasinhos sanguíneos, tem microcortes, tudo isso é área de exposição. Então, você pode se contaminar sem que você tenha visto nada. Mas se você olhasse a sua pele ao microscópio, você ia ficar assustada com o estrago que faz uma depilação. Nós somos contra a depilação? Em absoluto. Tem que fazer a depilação no modo que melhor te aprouver do ponto de vista feminino, porém... evitar a relação imediatamente depois. Espera a sua pele cicatrizar um pouquinho, pelo menos umas 24 horas. Eu ia perguntar, o que é imediatamente depois? Umas 24 horas ali já dá para aqueles microcortes cicatrizarem e você vai estar mais protegida. Nesse caso, sim, eu posso pegar uma DST. Ah, sim. Se você desrespeitar essa regra, for ter uma relação desprotegida nessa situação, você está aumentando infinitamente a área que pode acontecer uma contaminação sexual. Tá. Perguntas do pessoal de casa na sequência. Melissa. Os hormônios contidos nas pílulas anticoncepcionais podem evitar um possível contágio de HPV na mulher? O que é HPV? HPV é o vírus do papiloma, né? Aquele que pode dar verrugas, quando ele é do tipo bonzinho, ou pode dar lesões muito mais profundas, inclusive o câncer do colo do útero, quando a gente está falando do vírus mais agressivo. Melissa, infelizmente, não tem nenhuma relação com hormônio de anticoncepcional e proteção contra doença sexualmente transmissível. Então, você não pode abrir mão em absoluto da preservação com o uso de camisinha, que é o único método que você vai ter eficácia contra a contaminação pelo HPV. Não adianta querer esperar um bom resultado do anticoncepcional, que isso não vem. Tá. Mais uma pergunta da Tatiana. Fazer xixi depois do sexo evita contrair doenças sexualmente transmissíveis? Tatiana, essa pergunta até é interessante porque fazer xixi depois da relação é muito importante para evitar infecção urinária. Isso sim, todo ginecologista vai te falar, não fique com a bexiga cheia depois por muito tempo porque as bactérias podem entrar no momento da relação, ficar ali passeando na sua bexiga e se você tiver um pouco mais sensível, causar uma cistite. As doenças sexualmente transmissíveis, elas são contraídas na vagina. Então, não tem muita relação com fazer ou não xixi, exceto uma uretrite, que é uma infecção específica da uretra, que às vezes é causada por bactérias semelhantes àquelas que causam as outras doenças sexualmente transmissíveis, que podem ser evitadas. Mas, por exemplo, você fez xixi, você pode não ter uma uretrite, mas a cervicite pela mesma bactéria ainda pode acontecer. Tá. Mais uma. Larissa, li na internet que aumentaram os casos de sífilis no Brasil. Se uma pessoa pegou a doença, quanto tempo demora para os sintomas aparecerem? É verdade que existe uma epidemia de sífilis? Infelizmente, Regina, por isso que eu falei no começo da importância da gente discutir esse tema. É verdade, na verdade é uma epidemia mundial. O que aparentemente aconteceu é que as pessoas deram uma relaxada. Mundial? É mundial. No Brasil a gente tem as nossas estatísticas locais, mas realmente isso está espalhando pelo mundo inteiro. Por quê? Porque aquele temor que existia antigamente, por exemplo, da contração de vírus da AIDS e tudo mais, começaram a achar que é uma doença que dá para controlar. Então, relaxaram um pouquinho com os cuidados e a sífilis voltou com tudo. O que acontece, Larissa? Essa sua pergunta é muito importante. Primeiro, porque aumentaram sim os casos e os sintomas é que são complicados. Porque a doença tem 3 fases e nem sempre ela está dando sintoma. A primeira fase, você pode demorar de 3 a 21 dias para aparecer algum sintoma. E às vezes ele não aparece, porque seria uma fase onde a gente desenvolve uma ferida. Só que essa ferida pode ser interna, lá no colo do útero. Como é que você vai ver? Ou você deu a sorte
sorte de fazer um exame ginecológico nesse momento e o ginecologista te conta, ou você nunca vai saber. Essa ferida desaparece e depois de algum tempo você pode ter uma segunda onda de sintomas que parece uma gripe muito forte, com caroços, com ínguas, com febre, dor no corpo e tal, e às vezes manchas vermelhas pelo corpo. Se você tiver o cuidado de procurar um serviço de assistência à saúde nesse momento, talvez faça o diagnóstico. Se passar como uma gripe, tipo assim, nossa, eu fiquei muito mal, mas de repente passou, porque passa sozinho mesmo, você também não vai ficar sabendo. Segunda fase. Segunda fase. E daí na terceira fase, que quando começa a situação mais complicada, que são as lesões permanentes nos órgãos, pode ser cérebro, coração, aparelho locomotor, quer dizer, são doenças muito sérias que vão acontecer e aí, na verdade, você só vai poder lidar com os sintomas, porque já passaram as fases de ouro do tratamento. Então, a gente tem que pensar muito seriamente em sífilis e tomar muito cuidado. Como se proteger contra a sífilis? A mesma coisa de sempre. O uso do sexo com preservativo, tanto masculino quanto feminino. É uma bênção a gente ter essa arma para proteção de tantas doenças. É tão simples e protege tanta. Por que não vai usar? E distribuem de graça. De graça. Aqui mesmo assim, no prédio da Gazeta tem no terceiro andar, você pode pegar quantos você quiser. Exatamente. É um desrespeito com a própria saúde não usar. Com a própria saúde. Mais uma pergunta. Sabrina, é verdade que a camisinha feminina pode ser colocada horas antes da relação sem que perca o seu efeito? Sabrina, é verdade porque, na verdade, ela é um método de proteção de barreira. Então, você tá com a barreira lá, ela vai funcionar. Então, claro que você colocou a camisinha feminina e saiu para andar, mudou, ela não está tão aderida assim à parede, talvez elas tenham uma área mais solta. Mas também, assim, normalmente, por que você vai sair andando com uma camisinha se você não vai usar? Mas, então, doutora Flávia, quando a gente fala barreira, é físico, né? Física, uma barreira física, exatamente. Tá. Então, o ideal é que se coloque momentos antes da relação. Mas ela não vai perder o efeito, porque a barreira vai estar sempre lá, desde que a camisinha esteja intacta. Perfeito. E colocada no lugar certo, exato. Joana, uma pessoa vacinada contra hepatite B e HPV possui o sistema imunológico mais forte para não pegar outras doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV, por exemplo? Não, Joana, infelizmente seria uma maravilha se a gente falasse que isso é verdade, mas não é verdade. Essas vacinas são específicas, cada uma protege exatamente para a doença que se refere. Imunidade para a hepatite B e imunidade para o HPV, que a vacina do HPV é uma conquista também, né, da humanidade recentemente, de homens e mulheres, mas também não é para todos os tipos. Agora, contra o HIV, a gente ainda não tem nenhuma outra arma, exceto o uso da camisinha. Não tem vacina contra o HIV? Não, a gente tem aquela profilaxia pós-exposição depois que você já se arriscou. O que a gente não recomenda que seja feito, porque vai ser tomar remédio por 28 dias, né, com alguns efeitos colaterais na dependência da sensibilidade individual. Quer dizer, isso não pode ser feito várias vezes na vida. Não tem nada mais seguro do que usar a camisinha. E essa dose de medicamentos, se a pessoa começar a tomar a medicação antes de 72 horas, depois Exatamente. De uma semana, por exemplo, já não Quanto resolve. mais precoce, o ideal, o preconizado é que comece nas 2 primeiras horas após a exposição. Olha só. Aí se for de manhã, de madrugada, feriado de semana, feriado, tem que procurar um serviço que disponibilize essa medicação. Agora, se passarem mais do que 72 horas, realmente aí o risco vai ser pela sorte. Quase a mesma coisa de não tomar. Perfeito. Mais uma. Raíssa, o que fazer se a camisinha se romper durante um sexo casual? Essa também é uma super dúvida. Então, na verdade, primeiro, você vai precisar entender que você teve uma exposição sexual de risco, precisa procurar um serviço de saúde para fazer a profilaxia após exposição em até 2 horas de preferência. Ah, mas eu tô lá numa praia que tem que pegar 2 barcos para chegar. Bom, o quanto antes, em até 72 horas. Lembrar que tudo isso a gente está falando para doença sexualmente transmissível, porém, se a camisinha também for seu método de prevenção contra a gravidez, tem que tomar também o contraceptivo de emergência. Tá. Então, é uma situação que pode acontecer, mas que vai ter consequências e a gente tem que correr atrás delas. Doutora Flávia Fairbanks, existem dados ou na literatura algo que comprove que depois do carnaval a contaminação por DSTs é maior? Na verdade, eu desconheço esses dados, mas eu posso te contar uma coisa que todo mundo percebe? Por favor. O obstetra trabalha muito em novembro. Então,
9 meses depois do carnaval, a gente trabalha demais. Então tem algum fundamento. Com certeza, a exposição sexual no período do carnaval desprotegida é verdade. Então a dica de ouro é preservativo. Preservativo camisinha. sempre, masculino, feminino, o casal tem que se ajustar, né? Tem muitas pacientes que se queixam demais. Mas eu sou alérgica. Gente, é uma irritação que causa. Raramente, exceto se a pessoa tiver uma alergia a látex comprovada, ela vai ser alérgica a preservativo. Irritação a gente trata depois. Esse tipo de doença é mais complicado. Perfeito. Doutora Flávia Fairbanks é médica ginecologista. O telefone da doutora Flávia, 11 3885 3937. Anota aí, 3885-3937. O site da doutora Flávia é femcare.com.br. Fem de feminina, F-E-M, femcare.com.br. O Instagram, @clínica_femcare. Escreve do mesmo jeito, F-E-M de Maria, C-A-R-E, @clínica_femcare. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Bom carnaval. Para você também. Muito Todas obrigada. as nossas dicas sejam aproveitadas para o pessoal curtir bastante. Serão. Muito obrigada. Bom carnaval. Até a próxima. Até.